meus queridos. Conforme eu prometi numa live que eu fiz esses dias no meu Instagram, eu trago esse vídeo para a gente conversar um pouco mais sobre o cigarro eletrônico, né? Aquele pendrive de fumaça, ou vape, ou pod, né? Então que está muito em voga e cada vez eu vejo uma preocupação maior, principalmente das mães de alguns pacientes. Então trago aqui novamente um vídeo advertindo um pouco sobre essa estratégia que a indústria do tabaco criou, né, para adquirir novos clientes, né, novos viciados. Bom, a gente sabe que já tem alguns anos que o número de tabagistas vem diminuindo drasticamente, né? Isso com o aumento que teve de estratégias de saúde pública e reduzir o consumo do cigarro. Se você é um pouquinho mais novo que eu aqui, talvez você não se lembre, mas era muito comum a gente observar propaganda de cigarro em todo lugar, nos filmes de Hollywood, na carros de Fórmula 1, outdoors, intervalos, né, na televisão. Se você tem um pouquinho mais de idade ainda, tem um pouquinho mais de idade que eu, nasceu ali por volta da década de 50, década de 40, talvez você se recorde de propagandas como essa daqui, que eu vou colocar aqui para você ver. Essas propagandas dessa época tem algumas que parecem na verdade um filme de terror, como essa especificamente aqui que eu vou colocar aqui na tela. Olha isso. Pessoas estão sempre dizendo que fumar causa peso baixo em recém-nascidos, e isso só traz benefícios, só traz ganhos, um parto fácil, um bebê magro e elegante e todo o sabor de um Winston. Parece um filme de terror, não é mesmo? E agora o filme está se repetindo. A indústria do tabaco, com outras indústrias, né, como qualquer outras indústrias, também se adapta conforme o mercado pede. Antigamente o cigarro não tinha filtro. E aí começaram a falar sobre as substâncias tóxicas presentes no cigarro e aí colocaram um filtro, como se aquele filtro fosse o salvador da pátria. Depois, num segundo momento, queixaram que o cigarro deixava um sabor ruim, não gostavam do sabor do cigarro. O que eles fizeram? Colocaram aquelas bolinhas refrescantes que soltavam um sabor mentolado também. Bom, aí depois disso, a fumaça, né, e o odor que ficava no ambiente, o hálito, começou a incomodar também esses clientes. O que fez? A indústria do cigarro, com sua tecnologia, evoluiu e criaram o cigarro eletrônico. Quando tem nicotina, um cigarro eletrônico simples tem a quantidade de nicotina equivalente a 2 maços de cigarro em um único pod. E isso, com a questão da nicotina, é o grande vilão, né? Um dos grandes vilões, na verdade, porque a nicotina é o que causa essa dependência muito intensa. A nicotina, quando a gente tem essa exposição à nicotina pela primeira vez, a gente começa a ter uma sensação de relaxamento. Então, quando o usuário ele começa o uso do seu cigarro eletrônico, ele se sente bem, está relaxado, está tranquilo. Porém, a nicotina tem uma tolerância muito grande. No segundo pod que ele já está usando, ele já não tem aquela sensação com a mesma facilidade, com a mesma quantidade que ele atingiu quando ele fumou a primeira vez. E isso vai fazendo o usuário usar cada vez quantidades maiores, né, desse veneno eletrônico, né? Não é nem cigarro eletrônico, é veneno eletrônico, que cada vez vai deixando esse usuário cada vez mais dependente, porque ele busca aquela sensação daquele relaxamento. Diversos estudos já foram publicados relacionando esses vapes a outros problemas severos de saúde, principalmente em jovens usuários. Alguns problemas já estão sendo publicados, como esse artigo que eu trouxe aqui para vocês. Entre as alterações observadas, né, a gente destaca a pneumonia lipoide, insuficiência respiratória grave, pneumonia intersticial de células gigantes. E pasmem vocês, essas alterações foram observadas inclusive em cigarros eletrônicos sem nicotina. Isso porque a contaminação com metais tóxicos presentes dentro desses vapes, associados a substâncias químicas, aqueles óleozinhos que dão um sabor ou cheiro, isso é tudo cozinhado numa elevada temperatura e criam novas substâncias tóxicas dentro do nosso corpo. Isso já começou a causar enormes problemas de saúde pública, como vocês podem observar nessas imagens a seguir, que a gente observa tomografia do pulmão de um usuário, né, tendo uma crise por conta da exposição a essas substâncias, onde o próprio corpo vai colocando, vai fazendo umas bolotas, né, englobando essa substância tóxica dentro do pulmão, que é esse óleo, causando essa pneumonia lipoide, uma das coisas que a gente vem observando com mais frequência. Diversos
diversos cantores nacionais, até mesmo internacionais. Um último exemplo que a gente teve foi aquela cantora Doja Cat, que teve aqui no Brasil recentemente, se apresentou no Lollapalooza e teve complicações severas com o uso desses venenos eletrônicos. E tô longe aqui de querer bancar o chato para vocês, tá? É só um alerta que realmente é muito importante para que você que está me assistindo aqui, você possa agir de maneira consciente e não sendo mais uma vítima de uma modinha que está, inclusive, podendo levar e custar a sua vida e a sua qualidade de vida. E não se esqueça, já que o cigarro, né, lá atrás, né, quando a gente falou daquelas propagandas, o cigarro também já foi uma modinha, já foi muito legal, já foi cool fumar um cigarro, era legal, tinha as piteiras, tinha um cigarro, então isso também já foi. Parece que esse filme está se repetindo novamente conforme a gente conversou. E por mais que ainda diversas complicações já estejam aparecendo, eu acredito que o pior ainda está por vir, que assim como no cigarro, né, alguns efeitos são já com o uso crônico. A gente começa a observar esses efeitos após 5, 6 anos do uso. Então a gente suspendeu o consumo desse cigarro para ontem, né? A gente colocar essa data com a nicotina é o seguinte, não dá para você ir diminuindo. Isso aí você vai ter um resultado muito pobre para você tratar essa dependência. Você tem que colocar uma data e simplesmente parar de consumir. A primeira semana é difícil, a segunda semana é difícil, mas a partir da terceira semana sem essa exposição à nicotina, fica mais fácil você conseguir se livrar desse vício. Então essa questão de ficar diminuindo, eu vou fumar só mais um pouquinho, isso daí, qualquer situação de estresse, você vai pegar o cigarro eletrônico e vai fumar quantidades maiores. Então a gente tem que ser radical com essa questão da suspensão do cigarro eletrônico. E se você já fez o uso de cigarro eletrônico ou conhece alguém que fuma, marca aqui nos comentários, envie este alerta que pode ajudar muitas pessoas.